Olá, meus amigos, minhas amigas, futuros servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP. Grande satisfação estar aqui com vocês participando da revisão turbo para o TJ São Paulo na nossa disciplina de atualidades. Quem sabe as questões da nossa prova não estão aqui nesta revisão que eu vou fazer agora. Agora é para vocês ao longo desta próxima hora. Algumas questões, com certeza, estão aqui nesta revisão. Portanto, preste aí bastante atenção. Venha com o professor Leandro Signori, disponibilizei os slides para vocês aí da transmissão, tanto no meu canal do Telegram, como aqui pelo Estratégia Concursos. Então, meus amigos e minhas amigas, inicialmente, quero mostrar aqui para vocês as minhas redes sociais, onde eu coloco dicas regulares das disciplinas que eu leciono, dicas de reta final para o TJ de São Paulo, meu canal do Telegram, Prof. Leandro Signori, meu Instagram, @Prof. Leandro Signori e meu canal aí do YouTube, Leandro Signori. Sigam-me nas minhas redes sociais. Então, minhas amigas e meus amigos, nós vamos agora para uma bateria de fatos de atualidades ocorridos no período que está sendo cobrado no nosso edital. Nossa revisão turbo para o TJ de São Paulo e nós vamos começar aí por este fato que eu coloquei para vocês, o conflito na Palestina. O conflito na Palestina. Vocês sabem que eu gosto de colocar bastante informação nos slides, porque assim você ganha tempo, você fica escrevendo, acaba levando aí mais tempo e disponibilizando menos conteúdo. Então eu coloco nos slides, já está aí escrito, eu posso passar mais conteúdo para vocês. Foi o conflito entre o Estado de Israel e o Hamas e a Jihad Islâmica, milícias armadas, mas a imprensa ela fundamentalmente falou entre o Estado de Israel e o Hamas. Então é uma milícia aí armada de orientação islâmica sunita baseada na faixa de Gaza, que fica lá na região aí da Palestina. Então aqui eu coloquei para vocês a causa principal do início deste conflito, foi a ameaça de despejo de famílias palestinas de Sheikh Jarrah, um bairro onde vive a população de maioria árabe. Esse bairro fica em Jerusalém, ao lado dos muros da cidade velha de Jerusalém. Esse aqui foi o estopim. Claro que nós acabamos tendo aí outras causas. O Hamas e a Jihad Islâmica deram um ultimato ao Estado de Israel para que suspendesse os despejos e também parasse de reprimir os protestos que estavam tendo de palestinos muçulmanos na esplanada das mesquitas. Obviamente que Israel não aceitou esse ultimato e o Hamas começou a disparar foguetes, o Hamas e a Jihad Islâmica, contra o Estado de Israel. Foguetes que foram mais de 90% interceptados pelo poderoso escudo antimísseis de Israel, conhecido como Domo de Ferro ou Cúpula de Ferro. Israel passou a realizar ataques a alvos do Hamas e da Jihad Islâmica na faixa de Gaza. Então nós tivemos alguns episódios em que esses ataques foram com alvos onde nós tínhamos ali muitos civis. Nós passamos a ter protestos de população de minoria árabe em cidades do Estado de Israel, aí também protestos de judeus radicais contra essa população de minoria árabe, também na Cisjordânia. Então foram 11 dias de conflito e nós passamos a ter um cessar-fogo mediado aí pelo Egito. Então prestar atenção nesse conflito ocorrido em maio de 2021 entre o Estado de Israel e o Hamas, principalmente, e a Jihad Islâmica. Já que nós estamos aí no Oriente Médio, vamos
para um país próximo aí do Oriente Médio, o Egito, meus amigos, o Egito, no mês aí de março de 2021, nós tivemos o quê? Um bloqueio do canal de Suez por 6 dias. O navio Ever Given, um dos maiores porta-containers do mundo, ele encalhou e bloqueou o canal de Suez, afetando temporariamente parte aí do comércio internacional. Acabou sendo afetado porque o canal de Suez é uma das mais importantes rotas comerciais do mundo. Vamos para a China. Crise da Evergrande, não confundir aí com o Ever Given, este mega navio aí, é a crise da Evergrande, pessoal, que é uma empresa do ramo da construção civil, uma das maiores construtoras da China. Ela está muito endividada, ela chegou aí a ameaçar, temia-se um risco de calote, que ela não pagasse dívidas que fossem vencer e que isso poderia gerar aí uma reação em cadeia e afetar o mercado imobiliário chinês. Então, um mercado imobiliário, ele é um mercado muito conectado com o mercado financeiro, crédito para a construção e crédito para os compradores comprarem os imóveis. Chegou-se a temer que poderia afetar o mercado financeiro e um temor que poderia desencadear uma crise de grandes proporções na China e aí uma crise econômica internacional, como a que nós tivemos em 2008, que se iniciou nos Estados Unidos. Então essa crise da Evergrande, o governo chinês não deixou, né, que essa crise aí se instalasse e ele acabou intervindo, tomando as medidas necessárias aí para conter um início de crise no mercado imobiliário aí chinês. No Canadá, um outro tema que repercutiu muito também, tá? Centenas de túmulos sem identificação de crianças indígenas foram encontrados em antigas escolas de aculturação católica. Bom, pessoal, vamos avançar aqui um pouco mais aí, ó. Costa Rica passou a fazer parte da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, que reúne os principais países ricos e emergentes do mundo. O Brasil almeja fazer parte da OCDE, então a Costa Rica é o 38º país a fazer parte da OCDE. O Brasil vai voltar a ocupar um assento não permanente no Conselho de Segurança da ONU. Foi eleito para fazer parte aí deste conselho no biênio 2022-2023. Olha só, é a 11ª vez que o Brasil vai fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. O examinador pode te perguntar qual que é a composição do Conselho de Segurança da ONU. 15 países, 5 membros permanentes e 10 não permanentes, membros rotativos, que são escolhidos aí para participarem do Conselho por um biênio, por um período aí de dois anos. Os membros permanentes, que eles têm direito de veto, eles podem vetar decisões, resoluções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Quais que são? Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Países que foram considerados aí os vencedores, foram os países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Adiante, El Salvador, América Central, América Latina. El Salvador passou a ser o primeiro país a adotar a Bitcoin como moeda legal. Depois de El Salvador, um outro país também anunciou a adoção do Bitcoin como moeda legal, ou seja, tornou aí a Bitcoin as transações em bitcoins aí legais no país. Esse outro país foi Cuba.
Cuba, sua moeda é o peso cubano, continua tendo o peso cubano, mas as transações com Bitcoin, elas passaram a ser legais em Cuba. E El Salvador, ele não tem uma moeda do país. A moeda de El Salvador utiliza o dólar americano. O dólar americano. Então, além do dólar americano, as transações com a moeda digital Bitcoin passaram a ser aí legais no país. Belarus, pessoal, Belarus, dois fatos para nós tratarmos de Belarus. Um está relacionado às Olimpíadas, então vou falar mais na frente. Mas aqui, ó, Belarus, considerada a última ditadura da Europa, governada pelo ditador Alexander Lukashenko, ele ordenou que um avião comercial da empresa Ryanair, que fazia a rota entre Atenas, Grécia e Vilnius, na Lituânia, ele desviasse da rota e ele pousasse em Minsk. O regime bielorrusso alegou que o desvio foi feito porque haveria explosivos a bordo. Mas nenhuma bomba foi encontrada. Os policiais prenderam, o avião pousou em Minsk. Então o avião sai de Atenas, na Grécia, sobrevoa o espaço aéreo bielorrusso com destino a Vilnius, na Lituânia. Ele pousou em Minsk quando ele estava no espaço aéreo da Lituânia, foi forçado a pousar no aeroporto de Minsk, a capital da Lituânia. Caças da Bielorrússia, de Belarus, encostaram no avião, disseram, ó, pousa no aeroporto de Minsk. E aí, ali foi preso o Roman Protasevich, que era um ativista da oposição, que ele morava em Vilnius, na Lituânia. Ele tinha saído de Belarus e ele estava em Atenas, na Grécia, e estava voltando para a Lituânia. Ele e a sua namorada de origem russa, a Sofia Sapega, eles foram presos, estão presos lá em Belarus, do regime de Alexander Lukashenko, o último ditador aí da Europa. Bom, foi considerado um sequestro de um avião comercial e, em função disso, Belarus sofreu sanções da União Europeia, com companhias aéreas não permitindo que aviões que saíssem de Belarus eles fossem aí pousar em aeroportos da União Europeia. Adiante, pessoal, uma efeméride, 11 de setembro de 2001, os 20 anos dos atentados terroristas nos Estados Unidos. Esses atentados eles foram realizados pela rede Al-Qaeda, o grupo terrorista Al-Qaeda, liderada pelo Osama Bin Laden. Foi em função desses atentados terroristas que eles afetaram ali as torres gêmeas do World Trade Center. Então a Al-Qaeda sequestrou 2 aviões que foram lançadas contra as torres gêmeas que vieram abaixo. Então 2 aviões e mais um terceiro que foi lançado contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, em função desses atentados terroristas, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, tá? No mesmo ano de 2001, para caçar Osama Bin Laden, o líder aí da Al-Qaeda, que não foi encontrado no Afeganistão, que acabou sendo morto 10 anos depois, em 2011, no Paquistão, por comandos especiais da Marinha dos Estados Unidos. Então, 20 anos desse atentado terrorista. A partir dali, os Estados Unidos iniciaram o que foi denominado pelo presidente da época, o George W. Bush, a guerra ao terror, com a invasão norte-americana ao Afeganistão e também depois ao Afeganistão e ao Iraque. Então, no Afeganistão, o Talibã foi derrubado do poder e no Iraque, o Saddam Hussein foi retirado do poder. Bom, já que nós estamos falando deste tema, o tema aí da volta do Talibã ao poder no Afeganistão, já caiu na prova da VUNESP da Prefeitura de Ribeirão Preto, prova realizada em 17 de outubro de
2021, não quer dizer que não possa cair novamente, ou que possa cair novamente, agora perguntando algo diferente, mas os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão. Com isso, o Talibã, ele iniciou uma ofensiva relâmpago. Essa organização, essa milícia armada, esse grupo terrorista, que governou o Afeganistão de 1996 a 2021, que foram retirados do poder pela invasão norte-americana e no Afeganistão. Então os Estados Unidos saem do Afeganistão após 20 anos e nunca conseguiram derrotar totalmente o Talibã. Então o Talibã, os Estados Unidos saem, vamos nos lembrar, por meio de um acordo de paz que foi feito com o Talibã no ano de 2020. Era presidente dos Estados Unidos o Donald Trump. Ele assinou, mas já vinha sendo negociado desde o governo do Barack Obama. Então os Estados Unidos saem do Afeganistão, o Talibã inicia uma ofensiva, as forças armadas do governo afegão ofereceram pouca resistência e em poucas semanas o Talibã conquista a grande parte do território afegão, chega a Cabul, toma a capital Cabul em 15 de agosto, e aí prestar atenção para este tema aqui, ó, o caos que ocorreu no aeroporto de Cabul, no dia a partir do Talibã ter tomado o poder aí no Afeganistão. Então, a partir do dia 16 de agosto, então, vocês devem ter acompanhado, prestar atenção ali, com dezenas de milhares de afegãos desesperados querendo embarcar em aviões militares americanos para fugir do Afeganistão. Então, o Talibã governa o Afeganistão, o nome do país passou a se chamar Emirado Islâmico do Afeganistão. O Talibã adotou a Sharia, o sistema jurídico é um sistema jurídico baseado no Islã, tá? No islamismo, principalmente no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Então aí prestar atenção naqueles temores que se tinha de que o Talibã voltaria a implementar um governo bárbaro, um governo autoritário. Ele já tomou medidas aí neste sentido, sobretudo aí medidas aí retirando direitos das mulheres, como que mulheres vão poder estudar, vejam só, mulheres vão poder estudar, vão poder frequentar universidades, mas em salas separadas, não misturadas com os homens. O Talibã diz que mulheres não, ou um outro exemplo, mulheres não podem praticar esportes no Afeganistão. Outra decisão aí tomada aí pelo Talibã. Aí, ó, pessoal, os Estados Unidos ainda estavam no Afeganistão, ainda não tinham saído, que isso ocorreu no dia 31 de agosto, estavam no aeroporto de Cabul, retirando americanos, cidadãos de países aliados dos Estados Unidos e afegãos, que colaboraram com os Estados Unidos na ocupação americana de 20 anos, estavam ali retirando, tá? 100 mil pessoas deixaram o Afeganistão nesta grande operação, em 15 dias, nessa grande operação americana. E nós tivemos o quê? Um atentado terrorista, que foi realizado por um grupo terrorista rival do Talibã, que também opera no Afeganistão, o Estado Islâmico do Khorasan, que fica numa região do Afeganistão, o Khorasan, onde ele está baseado. Então, um atentado terrorista, meus amigos, mais de 180 mortes, incluindo 13 militares dos Estados Unidos. Brexit, o que é o Brexit, pessoal? A saída do Reino Unido da União Europeia. O Reino Unido, ele saiu da União Europeia em 31 de janeiro de 2020, fora do período da nossa prova. Então nós passamos a ter o quê? Um período de transição, onde o Reino Unido e a União Europeia negociaram como ficariam as relações comerciais entre os dois, já que o Reino Unido não está mais na União Europeia. Então negociaram um acordo comercial durante esse período de transição, que terminou em 31 de dezembro de 2020. Fora do período da nossa prova. Mas o examinador gosta do tema do Brexit. Ele perguntou muito sobre isso desde que o Brexit teve início, em 2016. Perguntou, inclusive, em provas da VUNESP, agora em 2021. Bom, então o que eu quero destacar? Um desdobramento aí do Brexit, dessa relação
que ainda está sendo ajustada entre o Reino Unido e a União Europeia. Então, episódio que ficou conhecido como Guerra das Linguiças. Guerra das Linguiças, professor? Sim. Sim, Guerra das Linguiças. Pessoal, é o seguinte, ó. Neste acordo aí feito entre o Reino Unido e a União Europeia, do Brexit, eles acordaram o seguinte, que a livre circulação de mercadorias, de serviços, de pessoas, de produtos, continuaria tendo na Ilha da Irlanda. Na Ilha da Irlanda, o que ocorre? Nós temos a República da Irlanda, que é um país que faz parte da União Europeia, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Então, ali na Ilha da Irlanda, onde está a Irlanda do Norte, na prática aí segue vigorando aí as regras comerciais do bloco europeu, em função do acordo de paz sobre a Irlanda do Norte, o acordo da Sexta-feira Santa, certo? Em função deste acordo aí de paz assinado em 1998, que é um acordo aí que, enfim, permitiu a livre circulação de irlandeses pela ilha da Irlanda, então do país Irlanda e da Irlanda do Norte. Bom, aí o Reino Unido está fora da União Europeia. O Reino Unido está fora da União Europeia, beleza? Mas a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. Então, dentro da Ilha da Irlanda, você tem livre circulação de mercadorias, certo? Então, mercadorias do Reino Unido, a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. Então, mercadorias do Reino Unido podem entrar e entram livremente na Irlanda do Norte. Mas não pode passar da fronteira da Irlanda do Norte para a Ilha da Irlanda. Então, é um delicado controle alfandegário. Agora, mercadorias da Irlanda do Norte podem livremente passar a fronteira com a Irlanda. E mercadorias vindo da União Europeia e da Irlanda podem entrar livremente na Irlanda do Norte. Vejam como isso aí é uma questão aí de uma burocracia delicada para controlar isso. E uma das regras comerciais existentes na União Europeia, das milhares de regras, é que dentro do bloco econômico, de um país para outro, as carnes, elas têm que serem congeladas, têm que estarem congeladas para circularem de um país aí para o outro. Carnes congeladas. E lá no Reino Unido, eles têm aí a prática da circulação de carnes resfriadas. Vejam vocês que não são carnes congeladas. E as linguiças são um prato tradicional dos britânicos, dos habitantes do Reino Unido. Então você tinha linguiças resfriadas saindo do Reino Unido e entrando na Irlanda do Norte, resfriadas. E qual que foi a polêmica? Opa, essas linguiças resfriadas, elas estão entrando na Irlanda do Norte. Não pode. Não pode, olha o controle aí de fronteira, não tem livre circulação de mercadorias entre o Reino Unido e a União Europeia, e linguiças que saem da Irlanda do Norte para entrar na Irlanda, União Europeia, tem que estarem congeladas. É isto aí, pessoal, isto aí foi a Guerra das Linguiças. Chegou a ter uma desavença aí comercial, mas aí Reino Unido e União Europeia se entenderam. Então o Reino Unido ganhou um prazo, a Irlanda do Norte ganhou um prazo de alguns meses para tentar implementar essa rígida fiscalização e controle em relação a linguiças resfriadas que vão do Reino Unido para a Irlanda do Norte. Não pode ir para a Irlanda, certo? E para entrar lá na Irlanda, na União Europeia, tem que ser congelada. Joia, pessoal, Guerra das Linguiças, está explicado aí para vocês. Feriado nacional nos Estados Unidos, é o 11º feriado nacional nos Estados Unidos. Então é o dia 19 de junho, o Juneteenth, tá? 19 de junho. Este feriado nacional, ele foi instituído, ele lembra aí o 19 de junho de 1985. A data representa a emancipação dos últimos escravos, dos últimos escravizados, tá? Últimos negros escravizados
nos Estados Unidos foi no Texas, em 1865, a libertação dos últimos negros escravizados aí dos Estados Unidos. Bom, então este é um tema que pode ser cobrado em prova. Esse tema do racismo estrutural é um tema em alta nos Estados Unidos, da discriminação racial. Nós tivemos em maio de 2020 a morte do negro, né, o afro-americano George Floyd, em Minneapolis, nos Estados Unidos, pelo policial Derek Chauvin. Então, isto foi em 2020, mas o que aconteceu em 2021? O que aconteceu, meus amigos e minhas amigas? O que aconteceu aí no ano de 2021? O policial, o Derek Chauvin, ele foi condenado. Ele foi condenado pelo Poder Judiciário, tá? Ele foi condenado em abril de 2021, tá? Foi condenado em abril de 2021. E a cidade de Minneapolis, que a polícia nos Estados Unidos é municipal, né? Então a cidade de Minneapolis aceitou fez um acordo com a família do George Floyd, pagar uma indenização de 27 milhões de dólares, enfim, como indenização pela morte bárbara do George Floyd pelo policial branco Derek Chauvin. Então isso aconteceu em 2021. Tema aí quente para a nossa prova do TJ São Paulo. Haiti. Assassinato a tiros. Assassinato a tiros do presidente do Haiti, o Jovenel Moïse. Isto ocorreu em julho de 2021. Uma questão fácil vai te perguntar onde que aconteceu. Onde que aconteceu? Foi no Haiti. Vai perguntar o nome desse ex-presidente assassinado. Uma questão com maior nível de dificuldade, ela vai te perguntar sobre o que ocorria no Haiti. E o que ocorria é que o governo do Jovenel Moïse, ele vinha sendo muito criticado. E vinha aí a oposição, vinha aí protestando, acusando o Jovenel Moïse de ser um governante autoritário e de ele tentar instalar a sua ditadura ao prolongar o seu mandato. Prestem atenção, tinha uma polêmica quando terminava o mandato do presidente do Haiti. A oposição dizia que terminou em 16 de fevereiro de 2021. Ele disse que não, que terminava em 16 de fevereiro de 2022. Por quê? Porque ele foi eleito presidente, só que ele demorou aí mais de um ano para tomar posse, tá? E aí o seu mandato começou um ano atrasado. Então, mandato de 5 anos, ele disse não, termina em 16 de fevereiro de 2022. E a oposição digo, não importa se tu tomou posse com atraso. O mandato termina em 16 de fevereiro de 2021. Então ele vinha governando por decreto no Haiti, e aí tinha toda essa crítica ao governo dele. Foram presos colombianos e haitianos, acusados de serem mercenários, tá, de terem realizado este assassinato, mas os mandantes do crime não foram aí. Até enquanto eu gravo esta nossa revisão turbo para o TJ São Paulo, não foram identificados. Já que estamos no Caribe, outro tema quente para a nossa prova de atualidades, Cuba. Cuba, minhas amigas e meus amigos. Os maiores protestos contra o governo cubano aí, desde a Revolução Cubana de 1959. Então os manifestantes se organizaram pela internet, pelas redes sociais. A internet só chegou a Cuba em 2018. E o que eu destaco para vocês? Nos dias seguintes a este protesto, a internet, pessoal, ela foi cortada nas cidades onde houve protestos. Foi cortada, bem como linhas telefônicas, Então o examinador pode perguntar aí sobre isso. Lembrar que Cuba é o primeiro país da América Latina, a ter uma vacina, tá? É a vacina Abdala.
Então, vários países estão desenvolvendo vacinas, o Brasil está desenvolvendo várias vacinas, mas o primeiro país a desenvolver a sua vacina foi Cuba. Abdala é o nome aí da vacina. Primeiro país da América Latina. A América do Sul, o examinador gosta muito da América do Sul. O que eu destaco aqui da América do Sul? Aí, ó, as eleições presidenciais no Peru. Foi eleito presidente o Pedro Castillo. Pedro Castillo, que ele é de esquerda. Ele venceu no segundo turno a Keiko Fujimori. Ele é de esquerda, mas ele é de esquerda ele é um conservador. Ele é um conservador nos costumes. Ele, por exemplo, é contra o casamento entre pessoas aí do mesmo sexo. É contra a liberação. Ele é contra a liberação da maconha. Ele que é um professor, ele presidiu o Sindicato Nacional dos Professores aí no Peru. E nós tivemos, estava bem próximo da prova, mas aí, ó, nós tivemos a renúncia do primeiro-ministro Guido Bellido Ugarte, 2 meses após o início do governo do Pedro Castillo. Colômbia, nós tivemos grandes protestos na Colômbia. Qual que foi o estopim? Qual que foi o estopim destes protestos, pessoal? Foi a apresentação por parte do governo da Colômbia do presidente Iván Duque, de um projeto de reforma tributária. Então a classe média considerou que ela seria a que mais pagaria impostos, um projeto de reforma tributária para aumentar impostos. Então nós tivemos protestos, violência policial, se considerou que a polícia ela utilizou de violência excessiva, nós tivemos mais de 50 mortos, pessoal, isso não é brincadeira, mais de 50 mortos e milhares de feridos. E aí também em função da violência policial, estes protestos, eles aí cresceram, se ampliaram. Então esses protestos aí na Colômbia, certo? O presidente da Colômbia, inclusive, em uma das viagens que ele fez para uma região da Colômbia que tem muitos conflitos aí de guerrilheiros e do tráfico de drogas, o seu helicóptero chegou a ser aí atacado a tiros, aconteceu nada, o presidente está tudo bem, mas ele disse, olha, foi um atentado terrorista aqui. Bom, vizinha da Colômbia, a Venezuela. A Venezuela, pessoal, que tem como presidente o Nicolás Maduro. Vamos aqui nos lembrar, né? O Nicolás Maduro, em que nós estamos tendo o quê? Um acordo de paz. Acordo de paz. Não é acordo de paz, não. É uma negociação de um acordo, mais uma negociação entre o governo e a oposição, para ver se eles se entendem, chegam a um acordo. Negociação que está sendo mediada pela Noruega, mas o governo do Nicolás Maduro se retirou das negociações. O que eu quero destacar? Nova moeda. Então a Venezuela tem o que, pessoal? Uma hiper mega inflação. O país passa por uma crise econômica severa há vários anos. Então, uma nova moeda é o Bolívar Digital, mas o nome é Bolívar Digital, é uma moeda física. Tivemos o corte de 6 zeros em relação à moeda anterior, que é aí o Bolívar Soberano. E aí, além da moeda impressa em papel, voltamos a ter a moeda de metal, os centavos, que tinham sido abolidos da moeda venezuelana em função dessa hiper mega inflação, com moedas aí na casa então com notas, com cédulas aí na casa aí das dezenas de milhares aí de reais, tá? Então Venezuela isto, pandemia de Covid-19, é fácil, mas pode aparecer na sua prova. Uma prova é feita de questões fáceis, médias e difíceis. A Organização Mundial da Saúde, ela desnacionalizou as mutações do coronavírus, que é o SARS-CoV-2, né, que é este vírus da atual pandemia de Covid-19, que é a doença, né, o nome dela é Covid-19. Então, ela passou a denominar aí estes vírus
por letras do alfabeto grego. Então ela desnacionalizou as mutações para quê? Para reduzir a xenofobia e ataques contra indivíduos de países onde as variantes foram identificadas. Então, quais as variantes aí mais conhecidas, pessoal? Quais as variantes mais conhecidas? Vamos lá, venham aqui para a tela. Então, as primeiras 4 variantes, a variante alfa, que ela surgiu no Reino Unido, a variante beta, que surgiu na África do Sul, a variante gama, que surgiu no Brasil, e a variante delta, que surgiu na Índia. Nós temos também variantes de interesses. Vejam, esta variante aqui, ó, ela foi pouco. Essas aqui são as variantes de preocupação. Variantes de preocupação. Eu destaquei algumas variantes de interesse. Esta aqui pouco falada, a variante zeta, é uma outra variante que surgiu no Brasil. Em abril de 2020, a variante mu. A variante mu na Colômbia é uma letra do alfabeto grego. E a variante lambda no Peru. Variante lambda no Peru. O que eu quero destacar para vocês da variante gama? Da variante gama. Esta variante ela surgiu aonde, pessoal? No Amazonas. No Amazonas. Lembram da segunda onda de Covid-19 no Brasil? Da segunda onda de Covid-19 no Brasil. Ela surgiu no Amazonas, se espalhou pelo Brasil. Lembram vocês, pessoal, também? Segunda onda de Covid-19. Segunda onda de Covid-19. Lembram também, pessoal, do que aconteceu no Amazonas? O que aconteceu no Amazonas, galera? A crise do oxigênio. A crise do oxigênio, faltava oxigênio nos hospitais para os pacientes que precisavam o quê? De ventilação mecânica. Pessoas morreram por falta de oxigênio. Por falta de oxigênio, e pessoas eram levadas aí de aviões para hospitais aí pelo Brasil, onde você tinha oxigênio. Então, você tinha oxigênio, também você tinha disponibilidade de respiradores, então superlotou o sistema aí, os hospitais, os setores de atendimento à Covid-19 na segunda onda de Covid-19 no Brasil, que foi com a variante gama, Então, pessoal, sobre a variante delta, então vários países do mundo passaram a ter um aumento de casos, em função da variante delta, tanto de novos casos como de mortes. Alguns países voltaram a impor medidas mais restritivas de distanciamento social e de controle, tá, de circulação em função da pandemia. A variante delta ela está no Brasil, mas chegou-se a se ter um temor que teríamos uma terceira onda no Brasil em função da variante delta, mas isso não ocorreu. E se atribui a isso ao avanço da vacinação. No Brasil. Em países, Estados Unidos, aumento de casos, Reino Unido também, países que avançaram muito rapidamente na vacinação, mas num determinado momento estagnou, entre 50% e 60% da população vacinada. Tem um movimento anti-vacina, tem pessoas que não querem se vacinar. Então, essa Reino Unido é a 4ª onda já. Essa 4ª onda é a variante delta e grande parte dos infectados e dos que vão a óbito, que morrem, são pessoas que não se vacinaram. Por isso, próprios Estados Unidos estão começando a adotar medidas aí de vacinação obrigatória, algumas medidas de vacinação obrigatória. No Brasil avançou muito a vacinação da primeira dose e a da segunda dose. Então o Brasil tem aí em torno de 80% da população alvo vacinada com a primeira dose e mais da metade vacinada aí com a segunda dose. Vamos adiante aqui, ó.
quente aqui, ó, um tema quente para a nossa prova, pode ser uma questão da nossa prova, a Anvisa. A Anvisa, ela emitiu um alerta sobre casos raros de síndrome de Guillain-Barré, após a vacinação contra a Covid-19. O que é a síndrome de Guillain-Barré? É um distúrbio neurológico autoimune raro, no qual o sistema imunológico danifica as células nervosas. Beleza, pessoal? Sobre vacinas, em função do nosso tempo aqui, ó, eu vou falar de vacinas. Bom, quais que são as vacinas utilizadas no Brasil? Rapidamente, estou cuidando aqui o nosso tempo. É a vacina da Covishield, que é a mais utilizada no Brasil, a vacina da Universidade de Oxford, AstraZeneca, produzida no Brasil pela Fiocruz. Depois nós temos a vacina Coronavac, da farmacêutica chinesa Sinovac, fabricada no Brasil pelo Butantan. Nós temos a vacina da Pfizer, farmacêutica norte-americana, Pfizer-BioNTech, BioNTech alemã, vacina da Pfizer. Então vamos lá, a vacina Covishield, Universidade de Oxford, AstraZeneca, Coronavac, a vacina da Pfizer, a vacina da Janssen, utilizada aqui no Brasil também, e me parece que a vacina da, o que eu falei então? Oxford, AstraZeneca, Pfizer, Coronavac, Janssen, me ajudam aí, me parece que a vacina da Moderna também. Mas vacinas, pessoal, duas delas que não chegaram a ser utilizadas no Brasil, mas foram objeto aí de polêmica. A Sputnik 5 ou Sputnik V, vacina desenvolvida na Rússia, pelo Instituto Gamaleya da Rússia, cogitou-se a sua aplicação no Brasil. Consórcio de estados do Nordeste chegou a cogitar a sua aplicação. A vacina Covaxin, da indiana Bharat Biotech, que é aquela vacina envolvida em suspeita de corrupção na sua compra pelo Ministério da Saúde no Brasil. O tema veio à tona pela CPI da pandemia no Senado Federal. E aqui eu coloquei novamente Abdala, vacina de Cuba. Foi o primeiro país latino-americano a desenvolver o seu próprio imunizante. Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Então foi em 2021, mas o nome oficial Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Cidade sede, Tóquio, né, no Japão, país anfitrião. O que eu destaco aqui dos Jogos Olímpicos, pessoal? O meu destaque vai para a Simone Biles. Simone Biles, esta grande ginasta, ela é da ginástica artística dos Estados Unidos. Ela desistiu de disputar algumas competições, aí vão prestar atenção. Ela justificou estar o quê? Com twists, uma espécie de bloqueio mental que pode fazer com que as ginastas, elas percam o controle de seus corpos aí no ar. Então prestar atenção nisso, a polêmica envolvendo a atleta de Belarus, olha Belarus, de Alexander Lukashenko, considerado o último ditador da Europa. Então a atleta, a Kristina Tsimanouskaya, ela criticou os dirigentes olímpicos de Belarus, tá? E em função dessa crítica, ela foi retirada lá de onde estava a delegação de Belarus, na Vila Olímpica, foi levada para o aeroporto de Tóquio, foi retirada por membros do Comitê Olímpico de Belarus, foi levada para o aeroporto. Ela foi levada para o aeroporto de Tóquio, no Japão, tentaram forçar ela a embarcar em um voo de volta para Belarus, ela se negou, recebeu proteção da polícia japonesa e, posteriormente, visto humanitário na Polônia. Tudo isso porque ela criticou dirigentes da Federação de Atletismo, do Comitê Olímpico de Belarus, que é presidido pelo filho do Alexander Lukashenko. A Rússia, pessoal, prestaram atenção que a Rússia não competiu, não participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
nem das Paralimpíadas, não participou. Quem que participou? Foi o Comitê Olímpico Russo, que aparecia com aquela sigla ROC, né? Aquela sigla ROC, o ROC. Por que a Rússia não participou dos Jogos Olímpicos? A punição que a Rússia recebeu, aquele escândalo institucional de doping. Então a Rússia está punida, tá? Está punida aí pelo Comitê Olímpico Internacional, pela Agência Internacional de drogas aí no esporte, tá? De doping, de antidoping aí no esporte, e se autorizou que o Comitê Olímpico Russo disputasse, né, os Jogos Olímpicos, e os atletas que comprovadamente não estiveram envolvidos neste escândalo institucional aí de doping que ocorreu aí na Rússia. Bom, vamos avançar um pouco mais. Segurança Pública no Brasil, vou destacar o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e o Atlas da Violência no Brasil. Venham aqui para a nossa tela. Então, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ele é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele trouxe a informação que nós tivemos 50.033 mortes violentas intencionais no ano de 2020, tá? Mortes violentas intencionais, homicídios, tá? Pode ser conhecido como homicídios, assassinatos. Nós tivemos um crescimento em relação ao ano de 2019, então prestar atenção nisso, ó. Cresceu em 2020 os números absolutos de mortes violentas intencionais e a taxa de mortes violentas intencionais também cresceu, né? Que é a taxa aí de mortes por 100 mil habitantes. A maior taxa de mortes violentas intencionais em 2020 foi no estado do Ceará. A menor foi no estado de São Paulo, maior foi no estado do Ceará. A menor foi no estado de São Paulo e o município de Caucaia, no Ceará, cidade de Caucaia. Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a mais violenta das com mais de 100 mil habitantes. Joia, pessoal? Adiante, o Atlas da Violência. O Atlas da Violência ele é publicado pelo IPEA. IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, que é do governo federal. Então, ele trouxe informações sobre o ano de 2019. Ele é um ano mais atrasado em relação ao Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então, o que ele trouxe? 45.503 homicídios em 2019. Uma queda em relação ao ano de 2018. Pessoal, então, vejam só. Então, nós tivemos 2019, queda em relação ao ano de 2018, e 2020, um aumento em relação ao ano de 2019, certo? Bom, aí para 2019, conforme o Atlas da Violência, a maior taxa de homicídios foi a do estado do Amapá e a menor taxa de homicídios a do estado de São Paulo. Do Atlas da Violência, que ele traz várias informações aí para o período de uma década, eu vou destacar nessas várias informações um aumento da taxa de mortes violentas de indígenas na década de 2009 a 2019. Esse tema aí está muito falado no Brasil, tá? A questão indígena no Brasil. Tem que prestar aí atenção nisso. E aí eu já vou aproveitar, vou fazer um gancho também com o tema, do desmatamento. Vou escrever aqui para vocês, com o tema aí do desmatamento e das queimadas na Amazônia. O tema do desmatamento na Amazônia, ele também está muito em evidência, tá? Na mídia brasileira e internacional. O que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter o quê? O que nós vamos ter em novembro? Em novembro nós vamos ter a COP26. A COP26, que é a 26ª Conferência das Partes que assinaram a Convenção Quadro da Mudança do Clima da ONU.
Então, debate a mudança do clima, debate o aquecimento global. O aquecimento global. E no Brasil a principal contribuição brasileira para o aquecimento global é o desmatamento. É o desmatamento dos biomas brasileiros, principalmente do bioma aí Amazônia. Então a COP26 ela vai ser em Glasgow, na Escócia. Na Escócia. Vai acontecer no mês de novembro, mas enfim, já várias notícias, vários relatórios da situação da mudança do clima no mundo, eles têm sido divulgados, certo? Então é prestar atenção aí nesse tema da questão indígena no Brasil. Um outro tema, que como ele está muito falado, é um tema que você vai considerar ele fácil, mas eu já disse, ó, prova tem questões fáceis, médias e difíceis. E aí que é o tema da, eu ia dizer, olha, a gente podemos ter, só que no caso aqui da VUNESP, TJ de São Paulo, podemos ter só questões difíceis. Mas uma questão difícil pode vir perguntando sobre algo que está muito em evidência. Mas ele vai lá e pergunta algo mais detalhado, que é o tema da crise hídrica no Brasil. Que a principal área afetada, pessoal, é a região da bacia hidrográfica do Paraná, tá? Que fica nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. O estado de São Paulo é um estado bastante afetado pela crise hídrica. Dezenas de cidades do Brasil tiveram que implementar o racionamento. Então, a seca mais severa dos últimos 91 anos no Brasil. Causas, pessoal. Conforme os especialistas, o fenômeno climático Laninha, o desmatamento na Amazônia e o aquecimento global. Uma das consequências aí da crise hídrica, conta de luz mais cara, com a adoção de bandeiras tarifárias. Foi adotada a bandeira tarifária vermelha, P2, que é o nível máximo de cobrança extra aos consumidores, e foi criada a bandeira de escassez hídrica. Mas por que a adoção dessas bandeiras tarifárias? Com a crise hídrica e queda do nível dos reservatórios, a oferta de energia, a geração, ela é compensada por usinas termoelétricas. O custo de geração fica mais alto e esse preço ele é repassado ao consumidor. Então, reservatórios de hidrelétricas num nível bastante baixo. Então, usinas hidrelétricas gerando menos energia. Ora, e aí o que é feito? São acionadas as termoelétricas do sistema aí de reserva. Termoelétricas a gás natural, a carvão, a diesel e a biomassa, que elas têm um custo de geração mais caro. Então, geração mais cara, se implanta aí as bandeiras tarifárias. Então, nós estamos com a bandeira tarifária vermelha, P2, a gente está com a vermelha estamos com a vermelha P2, que teve reajuste, e aí foi implementada também a bandeira de escassez hídrica. Adiante aqui, meus amigos e minhas amigas, economia brasileira. O produto interno bruto do Brasil, ele caiu 4,1% em 2020. Somente a agropecuária teve crescimento positivo, somente a agropecuária. Qual a causa disso, pessoal? A pandemia de Covid-19, que afetou a economia brasileira e a economia do mundo. Aí nós tivemos a divulgação do PIB trimestral, do primeiro e do segundo trimestre. Então, o examinador da VUNESP, ele gosta de perguntar, tá, sobre o produto interno bruto. Então, o primeiro trimestre nós tivemos crescimento positivo, só você saber que nós tivemos crescimento positivo. Todos os setores produtivos tiveram crescimento positivo. Segundo trimestre, nós tivemos crescimento negativo, 0,1%, somente os serviços tiveram crescimento positivo. A agropecuária e a indústria, crescimento negativo. Outro tema para prestar atenção, o tema da balança comercial brasileira. Então,
o Brasil vem registrando, tá? A balança comercial brasileira, ela vem tendo recordes, superávites recordes no ano de 2021. Olha aqui, ó, a soja e o minério de ferro são os principais produtos exportados aí pelo Brasil. Então nós estamos tendo o que, pessoal? Nós tivemos um crescimento aí da safra aí de grãos, então exportando mais, principalmente aí soja, tá? Grãos, produtos aí do agronegócio, e segundo, uma valorização do preço das commodities minerais no mercado internacional. Então aqui se destaca o minério de ferro. O Brasil é um grande exportador de minério de ferro. Então o custo aí do minério de ferro em dólar aumentou, certo? Então isso aí tem contribuído para esses recordes de superávites na balança comercial no ano de 2021. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, país para o qual nós mais exportamos e mais importamos, e o dólar alto, ele favorece as exportações. Pessoal, um outro tema para a nossa prova. Um outro fato aqui para a nossa prova. Falta de chips, meus amigos. Vamos prestar atenção aqui, ó. A falta de chips está prejudicando a produção industrial no Brasil e no mundo. Esse problema não ocorre só no Brasil. No Brasil, ó, principalmente a indústria automobilística. Então, setores produtivos estão diminuindo a sua produção, paralisando parcialmente, dando férias coletivas para os seus trabalhadores. Então, está faltando chips aí no mercado aí mundial, certo? Bom, privatizações. O examinador da VUNESP gosta de perguntar sobre isso. Legislação aprovada, lei publicada lá assinada pelo chefe do Poder Executivo Federal da Eletrobras. Privatização da Eletrobras. Está em processo de privatização. Foi criada uma nova estatal, tá? Para a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional. Por quê? Porque duas subsidiárias da Eletrobras vão continuar estatais. A Eletronuclear das usinas nucleares de Angra dos Reis, e a Itaipu Binacional, que é binacional, né? É metade do Brasil, metade do Paraguai. Então a metade brasileira não vai ser privatizada. Então essas duas empresas, elas continuam aí estatais. Outra privatização em evidência, a dos Correios. A Câmara dos Deputados, ela já aprovou a privatização dos Correios. O processo está em análise no Senado Federal. Esta proposição legislativa está em análise aí, em tramitação no Senado Federal. Política brasileira. A Câmara dos Deputados rejeitou. Ela rejeitou a PEC do voto impresso, a proposta de emenda constitucional. PEC 135 de 2019. Bandeira aí do presidente da República, Jair Bolsonaro, foi rejeitada aí pela Câmara dos Deputados. Lei de Segurança Nacional, entulho autoritário, resquício da ditadura. Esta Lei de Segurança Nacional, ela foi revogada. Foi revogada a Lei de Segurança Nacional. Ela foi revogada e foi incluído, nós tivemos uma inclusão no Código Penal brasileiro de uma parte destinada aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. CPI da pandemia no Senado Federal, que inclusive já apresentou seu relatório final, mas a nossa prova já estava elaborada. CPI da pandemia no Senado Federal. Ela investiga suspeita. A CPI da pandemia, o seu objeto é investigar as ações e omissões do governo federal no combate à pandemia de Covid-19. Mas o que chamou atenção aqui para nós? A suspeita de corrupção em contrato de compra da vacina Covaxin, da farmacêutica indiana Bharat Biotech. Suspeita de corrupção na compra dessa vacina pelo Ministério da Saúde. Vamos lá.
Essa vacina, nenhuma dose chegou no Brasil. Com a suspeita de corrupção que veio à tona, o contrato foi cancelado. A Anvisa também cancelou, vamos prestar atenção, a Anvisa também cancelou a autorização de utilização emergencial da vacina aí Covaxin, da vacina Covaxin no Brasil, certo? Então vamos aqui adiante, política brasileira, mudanças ministeriais, foi recriado o Ministério do Trabalho e Previdência, este é o nome, tá? Ministério do Trabalho e Previdência, este que é o nome. Quem que assumiu como ministro? Onyx Lorenzoni. Mudança no Ministério do Meio Ambiente. Saiu um dos mais polêmicos ministros do governo Jair Bolsonaro, o Ricardo Salles. Quem que assumiu no seu lugar? Joaquim Álvaro Pereira Leite. Mudança no Ministério das Relações Exteriores. Saiu também um dos mais polêmicos ministros do governo de Jair Bolsonaro, o Ernesto Araújo. Assumiu no seu lugar Carlos Alberto Franco França. Mudança na AGU, Advocacia Geral da União. Assumiu o Bruno Bianco. Por quê? Porque o André Mendonça, que era o ministro, ele foi indicado. Foi indicado para ministro do STF pelo presidente Jair Bolsonaro. Pelo presidente Jair Bolsonaro, porque nós tivemos o que? A aposentadoria compulsória, 75 anos, do ministro Marco Aurélio Mello. Mas a indicação do André Mendonça, a sua análise, a sua sabatina está parada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. O presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, não coloca em pauta a análise do nome aí do André Mendonça. Bom, cultura, pessoal, figurinha carimbada da VUNESP. Foi em abril de 2021? Foi, mas ainda não apareceu no momento em que eu gravo este vídeo aqui, minha participação na revisão Turbo, em que eu participo aqui da revisão Turbo para o TJ São Paulo, ainda não tinha sido cobrado em uma prova da VUNESP. Oscar de 2021, filme vencedor de longa-metragem, melhor filme, Nomadland. Ele narra a história, vou marcar aqui para vocês, ó. Ele narra a história de uma mulher na casa de seus 60 anos, que decide viver uma vida nômade após o colapso econômico afetar uma cidade rural no estado norte-americano de Nevada. Em função aí Então, essa mulher que passa esse colapso econômico, ele está relacionado à crise econômica internacional que surgiu lá nos Estados Unidos em 2008. A crise econômica de 2008. E Nomadland também ganhou mais 2 estatuetas de melhor atriz com a Frances McDormand e de melhor direção com a Chloé Zhao, aí diretora. Joia! Ainda na área da cultura, aí ó, tema para a nossa prova de atualidades, fato para a nossa prova de atualidades, o Sítio Burle Marx. Sítio Burle Marx, na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi inscrito na categoria de Patrimônio Mundial da Humanidade. Ele foi inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade, que é uma lista da Unesco, União das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, na categoria de paisagem cultural. Já que estamos falando dos patrimônios mundiais da humanidade, também aqui na área do patrimônio, aqui é na área do patrimônio cultural, a Unesco retirou a cidade de Liverpool da lista aí dos patrimônios mundiais da humanidade.
que a Unesco disse? Que novos prédios que foram construídos ali junto à área portuária de Liverpool, eles prejudicaram a atratividade das suas docas, as docas do porto, as docas vitorianas lá do tempo da Rainha Vitória. Então prejudicaram, descaracterizou ali essa preservação do patrimônio cultural. Na área de cultura, pessoal, nós já tivemos em duas provas recentes da VUNESP, duas questões que perguntaram sobre o incêndio da Cinemateca Brasileira na cidade de São Paulo, que destruiu parte do acervo da Cinemateca Brasileira. Então não vou apostar em questão disso, aposto ainda em cultura, além do que eu já abordei aqui para vocês, aposto no tema da reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, que fica na cidade de São Paulo, na Estação da Luz, na histórica Estação da Luz, foi inaugurado. Após quase 6 anos fechado, ele estava em reforma por causa de um incêndio. O ataque à estátua do bandeirante, a estátua aqui do bandeirante Borba Gato, ela fica em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Na zona sul tem 6 metros de altura essa estátua. Ela tem 6 metros de altura. Ela foi alvo de um incêndio, cuja autoria foi assumida por um movimento chamado Revolução Periférica. E ela se insere naqueles protestos que nós tivemos nos últimos anos de ataque a estátuas no mundo. No Brasil, nós tivemos também no Monumento aos Bandeirantes, em São Paulo, para dar um exemplo, de personalidades que são consideradas aí heróis, tá? No caso aqui seriam heróis brasileiros, que no caso o tema dos bandeirantes, das bandeiras, mas personalidades com um passado de opressão, de indígenas, de negros, aqui no caso de escravização de indígenas, de um passado de opressão. Aqui no caso a crítica é feita que o Borba Gato ele teria escravizado indígenas. Embora o Eduardo Bueno, um conhecido aí escritor brasileiro, tem um vídeo dele lá no YouTube que ele explica, que ele diz que o Borba Gato, os bandeirantes, escravizavam indígenas. Mas que ele diz que o Borba Gato não escravizou indígenas. Ele conta essa história, ele debate esta polêmica aí. Mas independente disso, esse ataque à estátua aí do bandeirante Borba Gato. Para nós fecharmos essa nossa participação na revisão turbo do TJ São Paulo, nova corrida espacial, empresas privadas, elas estão investindo em turismo espacial. Deixei aqui no slide para vocês darem uma lida, aqui, tá? E a segunda empresa, né? A primeira foi a Virgin Galactic, né? Que realizou o primeiro voo de turismo espacial. Ela é de propriedade do britânico Richard Branson. A segunda empresa foi a Blue Origin. Então, um voo que cruzou a fronteira espacial, né? Propriedade do Jeff Bezos, da Amazon. E aí, até o momento, neste voo, nós tínhamos tido a pessoa mais velha que tinha ido ao espaço, que foi a Wally Funk, de 82 anos. E a mais jovem, que foi o Oliver Dayman, um estudante de física da Holanda de 18 anos. Depois nós tivemos a Blue Origin, ela fez um outro voo, mas isso já foi aí no mês de outubro, tá? Muito provavelmente a nossa prova já estava elaborada. Mas teve que aí levou o William Shatner, de 90 anos de idade, que ele fez naquele
naquela épica série do Jornada nas Estrelas, ele fez aí o Capitão Kirk de Jornada nas Estrelas, mas antes dele tinha sido aí o Wally Funk, de 82 anos. Avançando um pouco mais aqui, ó, foi recente, foi no mês de setembro de 2021, a SpaceX. A SpaceX, que também é uma empresa aí do ramo espacial, tá? Que o seu foco principal, inclusive, não é o turismo espacial, né? O seu foco principal é uma empresa que, inclusive, tem realizado aí projetos com a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, fez um voo espacial, aqui sim, ó, 3 dias orbitando a Terra. A da Virgin Galactic, todo o voo durou 11 minutos, os da Blue Origin, 11 minutos, mas aqui, ó, 3 dias orbitando a Terra, chegou a 358 quilômetros, a fronteira espacial é 100 quilômetros, 3 dias orbitando a Terra. Então este voo teve como comandante um outro bilionário, que financiou o voo, o Jared Isaacman, o proprietário aí da empresa, o Elon Musk, que é da Tesla, fabricante de carros elétricos, eles não esteve. Também nós tivemos o lançamento de missões espaciais pelos países. A China se tornou o segundo país, depois dos Estados Unidos, a ter uma missão operacional de solo em Marte. Conseguiu pousar um artefato espacial, um JIP, né? Um rover, o rover Zhurong, que está realizando aí explorações aí espaciais no planeta vermelho, em Marte. Já foi questão de uma prova da VUNESP de 2021, vamos colocar aqui o satélite brasileiro, né? O satélite brasileiro, o Amazônia 1. O satélite brasileiro Amazônia 1. Ele foi lançado de uma base espacial da Índia, e como o nome já diz, ele tem aí, o nome já dá pistas, Amazônia, o nome já dá pistas, aqui ó, vou escrever para vocês aqui, ó, Amazônia 1. O nome ele dá pistas, este satélite, ele tem ali como objetivo monitorar ali a Amazônia, monitorar desmatamento, queimadas na Amazônia. Com isso, fechamos aqui a parte de atualidades na revisão turbo para o TJ São Paulo. Temos aqui, pelo menos, algumas questões aí da prova do TJ São Paulo. Minhas amigas e meus amigos, sucesso nesta prova aí do TJ São Paulo. Está chegando a hora. Desejo uma boa reta final de estudos, de revisão para todas e todos vocês. Sucesso no concurso TJ São Paulo. Fiquem com Deus. Beijo no coração e um grande abraço.